E aí, meus amiguinhos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Davi aqui, mais uma aula nossa aqui, videoaula. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, próxima semana vai ser a nossa prova. E daí que nós vamos fazer uma provinha online, certo? A nossa prova de desenho geométrico vai ser uma prova toda ela teórica, certo? Por quê, pessoal? Porque como vocês vão fazer essa prova? Através do computador, certo? Que vocês não vai dar para vocês fazer essa prova em sala, na escola, da forma que a gente vinha fazendo antes. E aí vocês vão ter que fazer em casa devido a esse momento que a gente está vivendo e tudo e tal. E aí o que acontece? A nossa parte de desenho geométrico, se vocês tiverem observado, desde o começo do ano até a última aula, que foi a aula da última semana, a aula gravada, esse conteúdo, pessoal, foram todos eles só sobre construções. A gente não viu nenhuma parte teórica, não. Assim, tinha a parte teórica que a gente via, que foram poucas, praticamente quase nada, certo? Foram assim coisas que a gente já via, assim, falava no quadro o que era, eu só explicava para vocês o que era, mostrava o que era, e depois a gente partia para a construção, porque essa é a essência do nosso material. Construção, 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 não tem outra coisa. Daí o que acontece? Não tem como você fazer construções, certo? Utilizar o compasso, régua, transferidor, borracha, grafite, aquele material que a gente vinha utilizando em sala de aula para fazer essa prova. Não tem condição, porque vocês vão fazer essa prova no computador. E aí o que eu vou fazer? Para vocês, lógico, para a gente poder fazer uma prova, certo? Ter conteúdo para estudar a prova, o que eu vou fazer? Na parte que nós estamos estudando, nosso capítulo, do primeiro tópico, nós estamos estudando sobre a reta, certo? Só que a reta, ela não se resume só àquela construção, não. A parte, o estudo sobre reta, ele é mais aprofundado, certo? Dá para a gente aprofundar também o estudo da reta através da parte teórica, certo? Que é o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou fazer uma aula agora aqui, uma revisão focada na prova, voltado para a prova, certo? Na nossa prova não vai ter a parte teórica, porque, como eu havia falado para vocês, não tem condição da gente construir, certo? Fazer as construções que a gente vinha fazendo na tela do computador, não tem. Então, o que eu vou explicar aqui é a revisão focada, voltada para a nossa prova. Tudo bem? Então, o que eu vou explicar aqui, vocês estudem por aqui, vou botar um questionário também, vocês vão responder esse questionário baseado no que eu vou explicar aqui, e através desse questionário vocês vão se direcionar, ter uma luz, um norte em relação de como é que vai ser a nossa prova. A prova vai ser de 7 questões, todas elas objetivas, tá bom? Vou botar questões objetivas mesmo e vocês respondem, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui o estudo da reta, certo? O que é a reta, pessoal? Quando você vai começar o estudo da reta, a primeira coisa que você tem que saber é o que é uma reta. O que é uma reta? Certo, pessoal? Vocês estão lembrados lá que nas aulas que a gente vinha estudando, até inclusive no ano passado, nós vimos que a reta ela é formada por infinitos pontos. Qualquer figura geométrica ela é formada por infinitos pontos, certo? Só que a reta ela tem uma particularidade, ela tem uma peculiaridade, que ela é uma figura também formada por infinitos pontos, só que esses pontos têm que estar o quê? Tem que estar alinhados. Então a reta ela é um conjunto de infinitos pontos alinhados. A ideia que você tem que ter de reta é essa: conjunto de infinitos pontos que estão alinhados, certo? Só um instantinho aqui. Então vamos lá, retornando aqui, foi bem ligeirinho, pessoal. Então o que a gente tem que falar da reta? Reta é um conjunto formado por infinitos pontos alinhados, tudo bem? A ideia que você tem que ter de reta é essa aí. Aí a reta, pessoal, ela pode aparecer para nós da seguinte forma: que são as posições que ela pode apresentar para vocês. São as posições da reta. Ó. As posições da reta. As posições da reta são quais? Ó, eu acho que vocês já devem ter visto eu falar isso aqui no ano passado. A reta ela pode estar em pé, certo? Ela pode estar dormindo, ou ela pode estar caindo, né? Como se estivesse caindo, né? Olha, essa reta S apresentada para vocês de 3 maneiras diferentes, certo? De 3 maneiras diferentes.
Cada maneira dessa aqui, cada posição dessa aqui, ela tem um nome, certo? Como é que eu vou chamar? Quando ela está em pé, a posição dela é chamada de vertical. Isso é muito fácil. Quando ela estiver deitada, ela está no sentido horizontal. E se ela estiver assim como se estivesse caindo, né? Essa posição aqui é chamada de posição inclinada. Certo, pessoal? Tudo bem aí? Ó, tudo que eu estou colocando aqui é um norte, é uma direção, é uma luz. É uma luz que vocês vão ter para a prova. Ó. É uma luz, certo? É a luz que vai guiar vocês para a prova. Então vamos lá. Dona Isabel. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Vamos lá, Vitória, Maria Vitória, Wesley, e vamos lá, os outros também. Depois que a gente vê essa posição relativa da reta, nós vamos ver agora as partes da reta. Partes da reta. Lembrando que na próxima semana já é prova e depois a gente já começa assunto novo, tá bom, pessoal? A gente não sabe até quando vai durar essa paralisação, mas o importante é que a gente está tendo aula, as aulas estão continuando, os professores estão disponibilizando conteúdo para vocês, material, videoaula, lives, entendeu? Vocês não estão desamparados, não, vocês estão amparados, tá bom? Qualquer coisa, pergunta, chama a gente lá no aplicativo lá que vocês têm, na plataforma, certo? Não pode ficar com dúvida, tudo bem? Então, continuando aqui, pessoal, vamos ver agora partes da reta. Pessoal, olha, a mão de vocês, ó, a mão de vocês, ela não tem as partes, não tem esse dedo aqui é a parte da minha mão, esse outro dedo é a parte da minha mão, esse outro dedo é a parte da minha mão. Qualquer parte que você tiver no seu corpo faz parte, é uma parte do seu corpo. Da mesma forma, a reta também tem as partes dela, certo? A primeira parte da reta que a gente estuda é essa aqui, ó. Hashtag semi-reta. Hashtag semi-reta. Gente, o que é que você tem que saber por semi-reta? Gente, olha, presta atenção. Eu vou pegar essa retazinha aqui, tudo bem aqui? Vou chamar essa retazinha aqui, reta J de Jefferson, tudo bem? Vou chamar essa retinha aqui, reta J. Nessa reta J, eu vou selecionar um pontinho aqui, ó, de M. O ponto M, que é o ponto de Mariana Saori, certo? Então vamos lá, ó. Esse ponto M aqui, pessoal, a partir do momento que eu selecionei esse ponto aqui, ele dividiu a reta J em duas partes. É como se ele cortasse a reta, ele cortou a reta. Aí a reta ela ficou com duas partes. Uma parte que ficou virada para a esquerda e a outra parte que ficou virada para a direita. E a reta, foi o que aconteceu, a reta deixou de existir. A partir do momento que eu selecionei esse ponto aqui, é como se ele tivesse cortado a reta. Cortou, aí ficou uma parte virada para a esquerda e a outra parte virada para a direita. Cada partezinha dessa aqui, pessoal, tanto a direita como a esquerda, é o que a gente chama de semi-reta. A semi-reta, ela se assemelha a uma flecha, certo? É uma setinha aqui, ó. Ela tem essa setinha aqui, ou ela pode estar em qualquer posição, certo? Ela não vai estar sempre assim virada na horizontal, não. Pode estar na horizontal, pode estar na vertical, pode estar inclinada, certo? Da mesma forma que a posição da reta que a gente acabou de ver. E o que a gente tem que entender de semi-reta, pessoal? É a definição dela. Olha, grava bem. Semi-reta é a parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Semi-reta, parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Não é não, Rebeca? Certo? Então vamos lá. Ó. Parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Então observa, olha, essa definição ela está bem clara na figura, olha. Vamos considerar essa semi-reta aqui, ó. Ela é uma parte, esse pedacinho, ó, isso aqui não é uma parte dessa reta, é a parte do lado esquerdo de M. Isso aqui é uma parte da reta, ó. Isso aqui é uma parte dessa reta. Isso aqui, ó, é a parte dessa reta, é outra parte dela. Então, por isso que a gente diz que a semi-reta é a parte da reta. Então, presta atenção, ó. Essa parte da reta aqui, ela tem começo, que é esse ponto M, ó. Esse ponto M aqui é o começo dela.
E ela não tem fim, sabe por quê? Por causa dessa flechinha aqui, é como se ela estivesse crescendo indefinidamente, certo? Imagina isso aqui como uma flecha, você atira a flecha, só que essa flecha aqui ela é infinita, né? Você atira, ela vai percorrendo o caminho dela infinitamente, não para. É da mesma forma que a semi-reta, ó. Começa aqui e vai se prolongando para o infinito, sem parar, sem ter um rumo, certo? Da mesma forma acontece aqui, ó. Começa nesse ponto e vai se prolongando até o infinito. Tudo bem aí, Wesley? Então vamos lá. Então o que é que você tem que entender de semi-reta? Parte da reta que tem começo, mas não tem fim. O que é importante você saber na semi-reta, pessoal, é a nomenclatura. É o nome que você dá para a semi-reta. Você pode ter uma semi-reta assim, ó, nesse sentido. Ó. Ela não tem, não existe um padrão, ela tem que estar na horizontal, não. A semi-reta ela pode estar assim, ó, certo? Nesse sentido aqui, ela pode estar, ó, com a setinha dela virada para cima, pode estar na horizontal, certo? Pode estar, deixa eu ver aqui, nesse sentido aqui, inclinado, certo? Não tem um sentido fixo para ela, não. Então vou botar aqui umas letras aqui nessa figura para a gente poder entender como é que vai funcionar essa ideia de nomenclatura. Então ó, você tem aqui X, Y, AB, R, S, M e T de Teresa. Vamos lá. Então como é que se nomeia as semi-retas? Você vai ter essa primeira semi-reta, viu, Isabel? Essa segunda semi-reta, essa terceira e essa quarta semi-reta. Gente, toda vez que você for nomear uma semi-reta, a primeira coisa que você tem que destacar é a origem. A origem é o ponto de onde ela começa. Por exemplo, nessa semi-reta aqui, ó, ela começa no ponto X. Vai do X ao Y. Então você vai escrever da forma que está lá. Vai do X ao Y. Então, ó, do X ao Y. Primeiro X, Y. Então, X, Y. Observa, é do X para o Y. Você vai desenhar a setinha aqui, ó, do X para o Y. Ó, essa setinha aqui sempre tem que estar nesse sentido aqui, nessa posição. Toda vez que você for nomear uma semi-reta, você começa a origem e para onde ela vai? Ela vai para o infinito passando por Y. Então o primeiro ponto é o X, o segundo vai ser esse aqui, ó, o segundo ponto que está na figura. E sempre essa setinha aqui, ó, virada para o Y. Aqui, ó, quem é a origem? É o A. Vai do A para o B. B, setinha do A para o B. Aqui, ó, quem é a origem aqui? É o R. Então você tem R e S, né? R e S, primeira origem. É do R para o S, então, ó, do R para o S. Quem é a origem aqui? É o M, só que você tem o MT na figura, né? Então primeiro é o M. Então é do M para o T, certo? E é assim que você nomeia uma semi-reta. Lembrando, vou botar uma observação aqui bem rápida. Observa a semi-reta AB e a semi-reta BA. Pessoal, AB e BA, semi-reta é diferente. Semi-reta AB e semi-reta BA é diferente. Sabe por quê? Porque aqui nessa semi-reta B a origem é A. E aqui nessa semi-reta BA a origem é o B. Só por isso, tá bom? Só por isso elas são diferentes. Então, olha, se você inverter a posição das letras que aparecem na semi-reta, então já vai ser uma semi-reta diferente da outra, viu? Continuando aqui, falando das semi-retas, vamos agora para a segunda aqui, hashtag segmento de reta. Não é não, Cauã de França? Bora lá? Gente, é o seguinte, o que a gente tem que saber do segmento de reta? Mais uma vez, vou pegar a retinha, não vai ser mais a retinha J, vai ser a retinha M, de Maria Vitória, certo? Maria Vitória Areia Leão, acho que é Areia Leão, né? Vamos lá, Maria Vitória é retinha Maria Vitória, então presta atenção, ó. Nessa retinha da Maria Vitória, eu vou selecionar dois pontos. O pontinho L de Lara, certo? E o pontinho W de Wesley, certo?
Pessoal, observa, ó, quando eu selecionei esses dois pontos, dos dois pontos distintos, foi que eu fiz, olha, eu vou considerar somente essa parte da reta que está entre eles. Vocês não estão vendo os dois pontos, o ponto L e o ponto W? Estão ou não estão? Isso, muito bem. Então, o que tem entre eles, nessa parte da reta que está entre eles, é o que a gente vai chamar de segmento de reta. Segmento de reta. Bora lá, ó. Parte da reta. Isso aqui é uma parte da reta, ó. Presta atenção. Certo? Olha aí, ó. L e W. Esse pedacinho da reta que está entre os pontos L e W é o que a gente chama de segmento de reta. E é o que a gente tem que saber de segmento de reta. É uma parte da reta. Isso aqui não é a parte da reta, é um pedacinho dela. É a parte dela que está limitada entre dois pontos. Então presta atenção. Definição de segmento de reta é essa aqui, ó. Parte da reta limitada por dois pontos. Parte da reta limitada por dois pontos. Quem é a parte da reta limitada por dois pontos? Segmento de reta. Tudo bem aí, pessoal? Segmento de reta é a parte da reta limitada por dois pontos. Gente, ó, essa revisão aqui ela tá bacana, viu? Vai dar um norte, uma direção muito boa, muito grande para vocês na hora da prova. Tudo bem? Quando a gente estuda, depois que a gente estuda segmento de reta, a gente vai ver a classificação deles. Como é que os segmentos se classificam? Então, a classificação. Dos segmentos de reta. Certo, pessoal? Como é que vocês estão aí nesse período em casa? Só estudando, né? Eita, pessoal. É assim mesmo. Então vamos lá. Primeira classificação, pessoal. Como é que se classifica um segmento? A primeira é consecutivo. Consecutivo. Gente, o que é um segmento de reta consecutivo? Olha, se vocês observar, tudo que nós estamos falando aqui tem relação com o que a gente viu em sala de aula, certo? Nós falamos sobre reta e segmento de reta. Vocês estão lembrados que a gente aprendeu a traçar segmento de retas, quer dizer, retas paralelas, utilizando o compasso. Traçamos a mediatriz de um segmento de reta. Então, tudo que nós estamos falando aqui é a teoria do que a gente viu em sala de aula, que é a parte de construção, tá bom? Então, quando é que um segmento vai ser consecutivo? Eu vou botar a figura para vocês poderem entender, ó. Você tem esse segmento aqui, o segmento A e o segmento AB, certo? Gente, segmentos consecutivos são aqueles segmentos que possuem a mesma extremidade. Olha, esse segmento tem duas extremidades, a extremidade A e a extremidade B. Um outro segmento, para ser consecutivo a ele, tem que ter ou a extremidade A ou a extremidade B, contanto que seja a mesma extremidade. Então, eu posso ter esse segmento bem aqui, ó. Posso traçar esse outro segmento aqui, o segmento BC, certo? Partindo da extremidade B, certo? Então, observa, o segmento AB e o segmento BC possuem a mesma extremidade, que é o ponto B. Por isso é que esses dois segmentos são chamados de consecutivos. Então, o que são segmentos consecutivos? São segmentos que possuem a mesma extremidade. Olha, o AB e o BC, gente, ó, o AB e o BC têm a mesma extremidade. Quem é a extremidade? É o ponto B. Você pode classificar um segmento de reta como consecutivo olhando a figura, que é essa figura aqui, ou então através da nomenclatura deles, certo? Por exemplo, você tem o segmento AB e o segmento BC. Olha para a nomenclatura. Tem alguma letra que está nos dois ao mesmo tempo? Se tiver, pessoal, então significa dizer que eles vão ser consecutivos. Então, AB e BC, ó, o B aqui, ó, o B é comum aos dois, então significa dizer que eles são consecutivos. Pessoal, essa aula é muito importante, viu? Vamos lá para a próxima página. Só eu dividir a tela com o caderno aqui. Já. Vamos lá. Gente, é o seguinte, segmentos colineares. Quando é que dois segmentos são colineares? Gente, presta atenção. Eu vou dizer a definição, aí eu mostro para vocês através da gravura, certo? Da figura. Dois segmentos vão ser
colineares quando eles estiverem alinhados, ou seja, quando eles estiverem formando uma linha reta, quando eles estiverem em linha reta, alinhado ou sobre uma reta. Ou seja, ó, mais ou menos isso aqui, ó, você tem esse segmento aqui, ó, segmento X, Y e o Z. Nesse segmento aqui você tem o XY e o YZ. XY e o YZ. Tudo bem? Pessoal, vocês concordam comigo que o segmento XY e o YZ estão alinhados, estão em linha reta? Eles não estão em linha reta? Estão em linha reta. Então significa dizer o quê? Que eles são segmentos colineares. Por quê? Porque estão em linha reta. Então eles são o quê? Colineares. Tudo bem, pessoal? Bora para frente. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Vamos lá, o segmento agora, o segmento R, S e T, certo? Segmento RS e o ST. Gente, o segmento RS e o ST, gente, são colineares? Baseado no que nós acabamos de falar? Sim ou não? Quero ver só o Wesley falando. Vai lá, Wesley. O segmento RS e o ST são colineares? Vai lá. Bora, Wesley. De novo. Sim ou não? São colineares? Exatamente. Não são colineares. Sabe por quê? Porque essa claridade está muito forte aqui, velho. Certo? Sabe por quê? Porque eles não estão alinhados, olha. Porque para ser colinear, eles têm que estar alinhados em linha reta. E esse aqui, nessa situação, não estão em linha reta. Então esse aqui, ó, são colineares, certo? São colineares. E esse aqui não são colineares. Tudo bem aí, meus queridos? Vamos agora para outra classificação que é adjacente. Adjacentes. É o seguinte, Luane, presta atenção, Luane. Quando é que dois segmentos vão ser adjacentes? Agora você tem que entender o seguinte, porque se você entendeu as duas primeiras, consecutivos e colineares, você vai atender essa aqui, é como se fosse um brinde para vocês. Sabe por quê? Porque um segmento, para ser adjacente, ele tem que ser consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Dois segmentos, para serem adjacentes, eles têm que ser consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse segmento bem aqui. O mesmo exemplo que nós colocamos ali. X, Y e Z. X, Y e YZ. Gente, eu posso dizer que o segmento XY e o YZ são adjacentes? Sim ou não? Tempo. Exatamente. Muito bem, pessoal. São adjacentes. Pessoal, sabe por quê? Ó? Porque para ser adjacente eles têm que ser consecutivos. São consecutivos? Para ser consecutivo tem que ter a mesma extremidade. Eles têm a mesma extremidade? Tem, ó, é o ponto Y. O Y é a mesma extremidade. Ó. O Y, esse Y está nas duas figuras, está nos dois segmentos. Certo? Então são consecutivos. São colineares? Estão alinhados? Estão em linha reta? Também. Então eu posso dizer, então, logo eu posso classificar esse segmento como adjacente. Certo? São segmentos adjacentes. Tudo bem, pessoal? Eu posso dizer aqui, ó, aproveitando esse exemplo aqui, que o RST, o segmento RS e o ST, são adjacentes, baseado no que nós acabamos de falar. São adjacentes? Não são, sabe por quê? Porque para ser adjacente tem que ser consecutivos e colineares. Então vamos lá. São consecutivos? São consecutivos. Sabe por quê? Por causa da letrinha S. O S é a extremidade comum. Primeira condição foi satisfeita. A segunda, pessoal, são colineares? Aí já não dá certo. Sabe por quê? Porque eles não estão alinhados, não estão em linha reta. Tudo bem aí, meus queridos? Muito bem. Vamos agora para mais uma definição bem simples e bem fácil. Primeiro é
ponto médio, ponto médio, ponto médio e mediatriz. Ponto médio e mediatriz. Gente, olha, o que a gente tem que entender por ponto médio? Isso aqui vocês sabem. O ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Então, ó, eu tenho esse segmentozinho aqui, ó, o segmento AB, certo? Vamos supor que esse segmento AB meça 10 centímetros. Ele tem 10 centímetros de comprimento. Se eu dividir ele ao meio, ele não vai ficar dividido em duas partes? Sim ou não? Sim, não é? Se eu pegar esse segmento e dividir ele ao meio, vai ficar dividido em duas partes iguais. Cada parte medindo 5 centímetros. Esse meio dele, pessoal, é o que a gente chama de ponto médio. É esse pontinho aqui, ó, que está localizado bem no meio mesmo, ó, certo? Que vai dividir ele em duas partes de mesma medida. Então, qual é a função do ponto médio? Dividir o segmento em duas partes iguais. Certo, pessoal? Então, o ponto médio divide o segmento. É o ponto que divide o segmento. A mediatriz é quase a mesma coisa, só que é diferente. Só no seguinte quesito. Você tem o AB aqui, o segmento AB de novo. A mediatriz, ó, enquanto que aqui o ponto médio ele é o ponto que divide o segmento ao meio, a mediatriz vai ser a reta que divide o segmento ao meio, ó. Certo? Então, se ela vai dividir o segmento ao meio, significa dizer que ela vai passar por onde? Pelo ponto médio desse segmento. Então, vamos lá. Assim, e ela vai dividir perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus com o segmento. Então, vamos lá. Ó. Ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. A mediatriz é a reta que vai dividir o segmento ao meio, passando pelo ponto médio desse segmento, perpendicularmente. Tudo bem, meus queridos? Então é só. Então é assim, ó. Para a nossa prova vai ser basicamente tudo isso aqui que eu acabei de explicar, certo? Vai estar tudo em cima disso aqui. Então, ó, assistam essa aula, façam as anotações de vocês, da forma que vocês entenderem, porque eu vou dar aqui dessa explicação, eu vou fazer a prova de vocês, tá certo? Então a prova não vai estar difícil, vai estar fácil, vai estar tranquila, 7 questões de A, B, C, D e E, tá bom? Você vai olhar a questão, vai ler e vai lembrar da explicação. Tudo bem, pessoal? Então, boa prova, fique em casa, fique com Deus, tá bom? Obedeça o papai e a mamãe e estudem, tá bom, meu povo? Tá bom? Um abraço. Tchau.